por que a sua toxina botulínica, o seu Botox, não está durando aqueles famosos mínimos 3 meses? Essa é a perguntinha que a gente mais recebe, tanto de alunos, em mensagens de WhatsApp, em directs, mas é um questionamento muito presente nos nossos pacientes. Os pacientes nos questionam por que a minha toxina não durou tanto quanto a da minha prima, da minha namorada, do meu irmão, da minha tia. Enfim, são N fatores. Então essa é uma das perguntas mais difíceis porque ela não tem uma resposta única e definitiva. O que as pessoas esperam é que a gente chegue e fale assim: não durou mais de 3 meses porque você usou a toxina tal, ou porque você reconstituiu de tal forma, ou porque a culpa é do paciente. E essa é uma desculpa, entre aspas, uma desculpa que muitas vezes é verdade, que é relacionada ao próprio metabolismo ou à biologia do seu paciente. Mas eles não aceitam uma resposta assim tão vaga. E para a gente também é difícil argumentar. Então vamos pensar juntos. Quais são os pilares que eu preciso levar em consideração quando eu quero um resultado mais assertivo, mais direto e que tenha o máximo de durabilidade possível? Lembrando que o mecanismo de ação da toxina, para você que é injetor, já sabe disso, mas o mecanismo de ação básico consiste em transmissão da acetilcolina de dentro da terminação nervosa para o músculo, através da passagem dessa acetilcolina pelo complexo proteico SNER e passando de dentro da terminação nervosa ou do seu axônio para dentro da musculatura, passando pela membrana pré-sináptica. Se essa transmissão da acetilcolina for cortada, ou seja, se a gente fizer uma clivagem ali no SNAP25 e interferir nesse complexo SNER através da toxina botulínica, a acetilcolina não chega no músculo e essa informação de que o músculo precisava contrair não acontece. Bem resumidamente, é isso que vai acontecer no mecanismo de ação. Então esse é um dos pontos importantes. Eu preciso ter o quê? Toxina botulínica dentro do músculo. Então vamos falar agora, bem objetivamente, 5 pilares que são extremamente importantes para você ter resultado na tua toxina botulínica, para você ter um paciente mais satisfeito e para você também se sentir mais confortável sabendo que você está entregando o melhor. Então vamos lá. Onde você está comprando a sua toxina botulínica é um dos pilares extremamente importantes. Será que você está comprando naquele grupo de compra de WhatsApp que não vem nenhuma nota fiscal e que você não sabe de que forma essa toxina foi armazenada, de que forma essa toxina foi transportada, se houve refrigeração do início do processo da fabricação até ela chegar no seu frigobar, no seu refrigerador, obviamente para materiais de harmonização e não refrigerador junto com o queijo, com o presunto, com a carne, né? Por favor. Então isso é importante. Então entender qual foi a compra dessa toxina. Empresa confiável, transporte confiável e armazenamento confiável, desde a compra até o seu armazenamento dentro da sua clínica ou do seu consultório. Ponto extremamente importante. Temperatura 2 a 8, armazenado e refrigerado sempre. Segundo ponto extremamente importante, vamos para o segundo pilar. Como eu reconstituir minha toxina botulínica? Se a orientação dos nossos fabricantes é reconstituição com soro fisiológico 0,9%, isso existe porque existem estudos comprovando que a forma de se reconstituir e ter o resultado esperado da toxina é esse. Então, criar novas reconstituições com polirrevitalizantes, com ativos, com lidocaína, isso a gente não tem o respaldo científico e as pesquisas que comprovem que não há alteração das minhas moléculas de toxina botulínica. E eu preciso ter assertividade, eu não posso falhar em nenhum dos passos. Então é 0,9% soro fisiológico estéril, injetável, não é sorinho de inalação, ok? Então estamos lá com o nosso segundo ponto, reconstituição. Terceiro pilar extremamente importante, entenda a musculatura do seu paciente. O perfil muscular do seu paciente tem total relação com a eficácia da sua aplicação. E aí já vem a sua expertise como injetor de qualidade que estuda, que entende fisiologia e que entende anatomia. Então eu vou ter, vamos pensar num exemplo bem clássico. Se eu pegar um casal, esse marido ou namorado malha muito, você sabe que ele mesmo sem fazer expressões já tem linhas estáticas no frontal, aquele frontal que parece que você consegue
tocar e apertar ele porque é um músculo mais hipertrófico, é um músculo mais hipertônico, tem mais contração e às vezes é um paciente mais hipercinético, como eu, assim, ó, italianinha que fala com as mãos e fala com os músculos. Então isso com certeza vai gerar com que a minha toxina não tenha a mesma durabilidade. Atividade física intensa, uma musculatura mais hipertrófica, ou seja, vamos falar de uma forma bem clara, aquele músculo mais grossinho, mais espesso. E a gente vai entender, aí eu vou entrar numa imagem aqui para conseguir trazer isso melhor para vocês. O nosso halo de ação da toxina, ele é dose dependente. Então a gente pensa no halo de ação como um círculo. Vejam aqui nessa imagem, por exemplo. Aqui eu tenho um círculo dentro do meu músculo. Quando eu aplico a toxina em um ponto, ela vai conectar nos receptores que tem naquela área, como se fosse saturando, conectando em cada receptor e criando este halo de ação. Se eu coloco uma quantidade pequenininha, uma dose pequena aqui, ele conecta nesses primeiros receptores e eu vou ter uma bolinha ou um halo de ação menor. Se eu coloco uma dose maior de toxina, então aqui eu pensei em colocar em uma unidade. Se eu colocar 2 unidades, 3 unidades, deixa eu passar aqui para a gente conseguir visualizar isso melhor. Coloquei uma unidade aqui, aqui eu coloquei 3 unidades. Eu vou ter mais toxina para conectar nesses receptores e o meu halo de ação vai ser maior. Isso eu estou pensando numa visão 2D, numa visão plana. Mas agora eu já entendi que o meu halo de ação é dose dependente. Mas se eu tiver uma musculatura diferente, então eu tenho uma musculatura bem fina, como a minha do frontal, onde eu sei que se eu colocar 2 unidades, eu tenho um halo de ação aproximado de uma moedinha ali de 50 centavos. Mas se eu pegar esse marido, ou esse namorado, esse homem, ou até mulher, com uma hipertrofia maior muscular, com um músculo mais espesso, eu vou ter receptores laterais, mas eu tenho receptores em profundidade também. Então eu preciso de maior dose de toxina para que eu consiga a mesma área lateral, plana de halo de ação, porque eu vou ter um halo de ação também em profundidade. Então eu preciso aumentar a dose. Olha a importância de entender a musculatura do teu paciente. Se eu tenho uma musculatura mais espessa, eu preciso sim de maior dose de toxina botulínica. Caso contrário, eu vou estar fazendo subtratamento. E esse é um dos pontos que mais interferem em não durar a tua toxina. Você fazer subtratamento, colocar doses menores de toxina onde você precisava de mais quantidade para ter um resultado mais efetivo e mais duradouro, porque ele vai dar uma travadinha inicial, mas não vai ter durabilidade. Vamos mostrar um exemplo aqui? Aqui, por exemplo, eu tenho uma musculatura mais fina, falando de uma forma didática, mais hipotônica, mais hipotrófica e uma paciente que não é tão hipercinética, hipocinética, não é tão expressiva. Então vejam que o músculo é mais simples, mais fino. Eu coloco doses menores, trabalhando mais na porção superior, que a gente vai deixar isso para um outro vídeo, né? Esse bidirecionamento do músculo frontal. E eu vou trabalhar com doses menores, atingindo o resultado que eu preciso. Mas outra mulher que a gente já pega uma musculatura com um comportamento completamente diferente. Então eu preciso de doses maiores, eu preciso atingir mais essa área toda muscular para ter um resultado que vai ter durabilidade. Então isso sim vai interferir. Então falamos de vários pontos. E para a gente finalizar, então vamos lá. Compra do produto, reconstituição, o conhecimento muscular, o planejamento, conhecendo o perfil muscular desse paciente, se ele tem mais contração de um lado que o outro, eu vou ter que dosar diferente a quantidade de toxina de um lado e de outro. E para a gente finalizar, onde eu vou aplicar essa toxina? Se eu preciso conectar nos meus receptores musculares para fazer o meu halo de ação e ter eficácia, eu preciso trabalhar com a minha toxina dentro do músculo. Então, entender anatomicamente qual é a profundidade de cada músculo que eu vou trabalhar. Vai ser diferente trabalhar um frontal e trabalhar um masseter, que é um músculo bem mais grossinho, mais hipertrófico e eu preciso de mais profundidade. Um músculo depressor do ângulo, que é mais superficial que um depressor do lábio. Então, entender a profundidade muscular, entender em que camada eu preciso entregar um produto, vai me trazer resultado assertivo também.
Então, todos esses pilares, além de conhecer a vida do meu paciente, então aqueles fatores extrínsecos que também interferem, qualidade de pele, se tem muito fotoenvelhecimento, toma muito sol, se alimenta mal, não hidrata, pele desidratada, tudo vai apresentar resultado de linhas mais rapidamente. É coisa, né, gente? Então, quando essa pergunta vem de por que a minha toxina não está durando mais que 3 meses, entendam que a explicação não é simples, ela é multifatorial e vocês vão ter que analisar cada um desses pilares para realmente entender se houve uma falha sua ou se é uma questão do paciente, para dessa forma a gente minimizar ao mínimo a quantidade de maus resultados ou resultados insatisfatórios para os nossos pacientes e para a gente mesmo que, como injetor, quer entregar o melhor. Essa foi uma diquinha de ouro, hein? Anota aí todos esses pilares que são super importantes e começa a fazer o seu checklist toda vez que for fazer a toxina botulínica, que vem como uma coisa simples, mas que não é tão simples assim. E agora eu quero saber a sua opinião. Você tem mais alguma diquinha de ouro sobre como fazer com que a sua toxina botulínica dure mais? Se você gostou desse conteúdo e quer ouvir muito mais sobre a harmonização com dicas e insights poderosos, clica aqui, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal e manda para o seu colega injetor que também quer umas dicas de ouro. Espero vocês no próximo vídeo com temas ainda mais divergentes e polêmicos.